A outra dimensão é a dimensão material, prática, do processo de produção dos desenhos, inclusive. Os desenhos dos cómics estadunidenses, particularmente da Marvel, né, eles são desenhos que tendem a seguir uma representação da realidade naturalista. A ideia de que o corpo humano ele está lá desenhando com todos os músculos, né, com uma disposição arquitetônica e ambientacional também real. Ou seja, as cidades que aparecem na Marvel, em boa parte, né, na maioria das vezes, são cidades reais. Está lá Nova York, São Francisco, Washington. E são esquinas reais, são lojas reais, são prédios reais. E isso decorria de um fato muito prático. Esses desenhistas eles tinham um prazo curto para estar entregando esse material. E eles moravam justamente nessas regiões, que eram regiões próximas, inclusive, ao escritório onde onde precisava entregar os originais. E para quem desenha, sabe disso, é bem mais fácil você desenhar algo que você está vendo do que você está desenhando algo que você está imaginando e vai ainda ver as regras de perspectiva, a questão de concept design do ambiente, do cenário. Então fica muito mais fácil eu desenhar aquilo que eu estou vendo. A esquina, a loja está na minha frente, a ponte que eu atravesso, né? Enfim, os locais reais daquela comunidade. E isso meio que criou também uma ambientação típica da Marvel. A Marvel se passa nesse mundo real, esse mundo que nós vemos no dia a dia. Pra gente que lê esse material, é um mundo imaginado porque dificilmente as pessoas foram até esses locais, então é imaginado. Mas para quem estava lendo naquele momento, eles estavam vendo a esquina de casa, né? Basicamente. Oi, linda. Viu, peões? Esse processo criativo utilizava muito base midiática. Então, uma revista mesmo. Né? Desde revistas que estão lá discutindo política, ciência, moda, decoração, né, eram utilizadas. O Byrne mesmo fala, quando ele pega a Tropa Alpha, ele é obrigado, inclusive, a desenhar a Tropa Alpha, ele fala que a ideia de fazer um personagem gay surgiu lendo uma matéria de revista. Né? Eu até separei o trecho aqui, ele diz, eu tinha que encontrar uma maneira de tornar os personagens mais tridimensionais. Uma das coisas que surgiram imediatamente em minha cabeça era fazer um deles gay. Eu tinha lido recentemente um artigo na Science America sobre o que era então, no início ali da década de 80, um novo pensamento bastante radical sobre o que leva uma pessoa a ser homossexual. E as provas apontavam cada vez mais para o fato da influência de fatores genéticos e não ambientais. Então eu pensei, parecia que estava na hora de surgir um super-herói gay. E desse momento em diante eu estava sendo forçado a desenhar a Tropa Alpha e resolvi fazer isso. E aí resolvi que um deles ia ser gay. Então ele deixa bem claro que essa ideia, né, ela advém da matéria da revista. Ou seja, eram aqueles produtos midiáticos que circundavam o grupo, que eram utilizados como base para poder conceber essas histórias. Quem é o Homem-Aranha? É um criminoso, é isso que ele é. Um meliante. Uma ameaça pública. Obviamente depois ele vai dizendo assim, que personagem desses vai ser gay? E aí ele vai pensando nos tipos de outros aspectos de ordem social que fazem com que ele escolha que personagem é esse, né? Ele não queria as meninas porque ia ficar muito clichê, né? Um romance entre as meninas. O outro personagem era casado, ia ficar meio complicado tá falando disso. Um era anão e um outro gigante, então ia ficar também meio exótico demais, né? Um outro era um robô, né? O único que sobrava era justamente o Jean-Paul Bourbier, né? O Estrela Polar. Então caiu nele o fato dele... E ele, como ele era o mais franzino do grupo, magrinho, né? Cabia naquele estereótipo do homem delicado para poder se tornar gay. Mas esse método Marvel consiste justamente nisso. Né? Nessa maior liberdade e até estímulo por parte dos editores de eles inserirem, quando eles próprios não tinham essas ideias, oriundas dessas leituras do seu cotidiano, vinha como uma obrigação mesmo imposta pelos editores, dizendo, insira isso, faça isso, eu quero uma história sobre aquilo, porque é o que o povo está debatendo, é o que o povo está discutindo. Mascarado em pé de fogo. Não é humano, não. Meu irmão viu quando ele fez um ninho no chafariz do Lincoln Center. Eu acho que é humano. Eu acho que é homem. Ou uma mulher. Bob, dá uma
olhada nele. A outra dimensão prática é a utilização realmente de fotografias para estar construindo os cenários e até sendo utilizada de apoio dos desenhistas para poder reproduzir de maneira factível, real, os corpos, especialmente naquelas situações pelo qual as posições dos corpos são colocadas. Então, está lá o Homem-Aranha segurando alguém e se dependurando entre os prédios. Muitas vezes eles precisam de referências visuais mesmo. Então, como é que ele está segurando o corpo, né, dessa pessoa? Então, o volume que faz, né, onde aperta, onde segura, as questões mesmo de proporção e disposição. Fazer isso do zero gasta-se muito tempo. Qualquer desenhista consegue fazer do zero, mas gasta muito tempo. É bem mais fácil eu tirar uma fotografia daquilo e depois decupar sobre, né, desenhar sobre, fazer pequenas alterações para poder adequar melhor a questão das posições, porque isso facilita o meu trabalho e acelera, né, o tempo que eu tenho para poder entregar. Então eu consigo entregar aquilo com mais rapidez. Como os prazos que esses desenhistas e roteiristas têm para produzir suas histórias muitas vezes é um prazo curto, né, de entregar às vezes 22 páginas no final de semana, muitas vezes, eles precisam de pequenos truquezinhos para estar entregando material que tenha a mínimo de qualidade, que passe pelo crivo do editor, né? Principalmente também quando você tem histórias que se passam num ambiente urbano altamente industrializado, né? Com muito casario, com muitos prédios, que são prédios que não podem ser inventados porque eles estão reproduzindo cidades reais, então ele também precisa de referência visual, ele precisa estar lá tirando foto desses cenários, dessas vistas, para poder estar reproduzindo elas. Você encontra, às vezes, essas vamos dizer assim, provas desse tipo de prática nos blogs desses desenhistas, desses roteiristas, onde eles, hora ou outra, estão mostrando que vão a campo para estar lá tirando fotografia, para poder ter referência, para poder usar, né? Isso não é um desmérito de maneira alguma, mas isso só nos deixa claro como esse recurso influencia o processo criativo. Essas histórias, a ambientação dessas histórias não vem do nada. Elas vêm de um determinado contexto, de um perfil editorial e dessa perspectiva pelo qual, onde essas cenas passam e onde esses artistas estão. E um outro fator também termina sendo interessante nessa lógica, que às vezes passa desapercebido quando a gente está lendo ou até avaliando críticas sobre o processo criativo em quadrinhos de super-herói. É que esses personagens, eles exercem um tipo de agência, um tipo de pressão sobre quem produz suas histórias. É falso. O departamento fotográfico do Empire State confirmou. Arrume suas coisas. Saia do meu jornal. Eu só queria... Boa! Vamos ter que publicar uma retratação agora. Não publico uma retratação há 20 anos. Por mais que nós tenhamos centenas de desenhistas que pegam um personagem, né, ele não tem liberdade por completo para estar fazendo qualquer tipo de alteração. Ele precisa respeitar muitas vezes o background do personagem, o histórico dele, né? Então eu não posso tirar aquele personagem da região onde ele está simplesmente porque eu quero. Às vezes preciso de uma desculpa muito bem consolidada para levar ele, sei lá, né, se ele está lá em Nova York, de repente desenhar uma história em Roma, né? E às vezes isso não é aprovado pelos editores. Não, eu só preciso dessa viagem. Eu preciso de um tempo. O próprio personagem, seu enredo, exerce influência sobre o desenhista e o roteirista na própria concepção da história. Eles não podem fazer tudo aquilo que eles querem, mas tudo aquilo que eles podem fazer em decorrência do histórico dos personagens, né? Onde eles estão, o que é que eles fazem, né? Por onde eles andam, entre outros aspectos. Então, o uso dessa fotografia hoje também se convencionou como um método bem frequente de manter os padrões de realidade materializados. Daí porque nos quadrinhos de super-herói é também frequente a utilização de recursos digitais para a finalização desse material. Porque os recursos digitais também permitem incorporar a fotografia de maneira mais rápida nos cenários. Eu posso facilmente desenhar o personagem já sobre uma fotografia e com alguns toques ali no Photoshop eu trocar aquela fotografia, colocar ela com linhas, né, em preto e branco, tal, fazer pequenos ajustes lá com o mouse e eu já tenho
cenário desenhado, pré-estabelecido. Então, são recursos que esses desenhistas usam para manter esse padrão de realidade factível, né? O que a gente muitas vezes não vai encontrar em outros tipos de quadrinhos, de outras editoras. Pelo menos não com tanta frequência como encontra na Marvel. Então, esse método Marvel tem essas duas dimensões. A primeira é a incorporação daquilo que é manchete, daquilo que está na mídia, daquilo que está circulando na sociedade, daquilo que está interessando, pelo menos do ponto de vista midiático, né, a população, e também de utilizar recursos de captação de imagem que sejam mais fidedignos, que consigam fazer, que permitam que o desenhista tenha um controle maior sobre o cenário e sobre o próprio corpo humano.